A retórica de um júri pode mudar ou influenciar a decisão de um julgamento. O tribunal é palco de embates jurídicos que podem ser convincentes ou não para aqueles que vão dar o veredito final. Qual a vantagem e desvantagem de ser julgado por quem, apesar de representar a sociedade, não tem domínio das leis nem do direito? Esse é o principal tema de hoje do Conexão AMMB, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e as ações de seus associados. Estamos aqui hoje na Fundação Escola Superior do Ministério Público, uma nova parceria do Conexão AMMP. E para falar sobre o tema de hoje, nós vamos conversar com o promotor Vinícius Alcântara Galvão, que é formado em Direito pela UFMG e autor do livro O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso, já na terceira edição desde 2017. Ele também é membro da Academia Mineira de Letras do Ministério Público. Doutor Vinícius, obrigado por nos atender, é um prazer falar com o senhor. Parabéns pelo livro, pela riqueza de informações pautadas aí na experiência e também no estudo continuado. Bom dia, Ório, bom dia a todos. Eu que agradeço inicialmente pelo convite e pela gentileza de sempre da associação. Já tive a oportunidade de participar de webinários, seminários sobre o júri realizados pela associação e ter também alguns vídeos que eu publico no meu canal do YouTube, publicados também pelo canal do YouTube da Associação Mineira do Ministério Público. Fico os meus agradecimentos e a minha satisfação de participar desse bate-papo aqui, como você diz, acerca de um tema tão importante, tão caro para um promotor de justiça, que o promotor, quando ele vai tomar posse, quando ele está na escola preparatória, é realmente a maior preocupação. O maior emblema do promotor é como ele vai atuar no tribunal do júri. Porque nós sabemos que o Ministério Público hoje tem muitas funções, curadorias, mas a função do promotor defendendo a vida, pautando-se pela defesa da ordem jurídica, em referência aos crimes de homicídio no tribunal do júri, é uma participação emblemática e realmente fundamental para o trabalho dos promotores de justiça. Muito bem, será um prazer. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Vinícius, como é que é atuar no júri e ter a missão de convencer aí 7 jurados da força de suas teses com base nos autos do processo? É uma tarefa difícil? É uma tarefa que tem que ser analisada. A retórica é uma forma de exposição que não se presta só ao júri. O que ocorre é que o direito ficou desvinculado de outras abordagens sociais, como a filosofia, a antropologia, que são fundamentais para nós entendermos, inclusive, qual é a ação, qual é a interação de forças que faz com que determinadas leis prevaleçam no sentido. A lei ela vai ser formada, mas primeiro existe uma necessidade social, relações que são feitas, que vão realmente influir de maneira significativa. Veja que o México, uma vez copiando a Constituição americana, ele fez praticamente a mesma Constituição. Mas a norma lá foi diferente, porque não adianta a mesma lei. É preciso que haja um respaldo social, um respaldo antropológico que dê sentido àquela formulação legal. Por isso que essa combinação, esse entendimento da sociologia, da retórica como um veículo de transmissão, disposição de raciocínio, adequação, é fundamental para quem age no júri. Eu vou pegar até um gancho aqui, olha. Você falou inicialmente sobre o júri, dizendo, ora, o júri não se trata de especialistas, de juízes que têm uma formação técnica, que se prepararam para isso, que passaram num concurso público. A minha primeira ideia de escrever sobre o júri, eu estava lendo, eu gosto muito de ler, sempre tive esse hábito desde criança, estava lendo um livro fundamental, que é A Democracia na América. Esse livro é de um grande pensador, Alex de Tocqueville, um dos grandes pensadores da política no século XIX. Alex de Tocqueville é um francês, ele visitou os Estados Unidos e ele ficou impressionado com as instituições americanas. Ainda tinha pouco tempo que os Estados Unidos tinham se consolidado como a primeira democracia moderna do mundo, foi em 1776, a Declaração de Independência. Depois, em 1887, eles reuniram, eram os estados, a Constituição Americana. E quando ele falava dessas instituições, ele falou do júri. E ele, Tocqueville, era francês. Ele vem de uma linha aristocrática. A França tem os reis, Filipe, 15, 16, então tem toda uma dinastia.
E lá tem uma linhagem aristocrática. Ele dizia, ora, nos Estados Unidos existe um igualitarismo. Então, quando se fala do júri, o francês ele se preocupa assim, não seria melhor substituir o jurado por um juiz, porque o juiz tem mais capacidade. Então, Tocqueville observava que a preocupação do francês era mais quanto aos aspectos judiciários do júri. Mas nos Estados Unidos, eles não têm essa preocupação, porque o poder nos Estados Unidos é forte, mas você não sabe onde que ele fica, ele se encontra precisamente. Eles têm uma resistência de atribuir poderes a órgãos públicos. Vejam que até os juízes e promotores, delegados, eles são eleitos periodicamente. Então, a preocupação do norte-americano ao pensar no júri não é pensar assim, não seria melhor eu delegar essa responsabilidade para um juiz que é técnico, formado? Ele pensa, não, essa é uma função política. Eu preciso fazer com que o povo tenha uma participação numa função soberana de Estado, que é a de fazer justiça e dar a cada um aquilo que é seu. Perfeito. Esse júri tem esse aspecto fundamental visto por Tocqueville, que eu acho que é uma abordagem profunda e que diz muito sobre o júri também brasileiro. Doutor Vinícius, o senhor, no livro, então, o júri e a sua retórica, né, o senhor aborda até mesmo as origens, né, do júri. Como é que é a composição e qual que é a verdadeira origem dele? É egípcio, é inglesa, apesar de só ter essa influência fortemente aí da democracia norte-americana? Eu olho essa influência, eu quis fazer uma parte histórica. Não uma parte histórica que eu fosse copiar aquilo que foi dito, mas eu fiz uma interpretação a partir dessa abordagem de Tocqueville, e eu digo agora que o júri brasileiro, veja, Orion, na América do Sul, o Brasil é um país que tem seção do Tribunal do Júri. O júri ele se modificou principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Muitos países europeus usam o que eles chamam de escabinados, que são tribunais em que há uma composição mista entre juízes profissionais e jurados. Mas essa questão do júri no Brasil, nós vamos fazer 200 anos agora de Tribunal do Júri do Brasil, 1822, é uma instituição consolidada aqui. Aí eu digo, ora, a natureza, vamos dizer, espiritual do júri brasileiro, ela vem da Grécia Antiga, porque na Grécia tinham os sofistas que ensinavam as técnicas de persuasão, ali é que nasce a retórica como disciplina, porque o cidadão, se ele iria participar ativamente, nós estamos falando de democracias diretas, ele precisava se preparar para os debates políticos e judiciários. Eu digo, ora, essa é a matriz espiritual. E a matriz espiritual do júri brasileiro atual hoje é os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o júri não julga só crimes dolosos contra a vida, homicídios ou outros crimes dolosos também, mas ele julga causas cíveis. E eu tenho uma passagem que eu acho interessante de um livro, A Boa Política, do professor Renato Janine Ribeiro, da USP, que ele vai dizer que a Inglaterra é medieval, que os ingleses, que o júri também tem uma influência muito grande dos ingleses, eles adotam um júri. O que significa isso? Delegar a responsabilidade ao cidadão. Às vezes no Brasil se fala, vamos fazer uma reforma política, mudar a estrutura. Eu creio que o que é importante é dar responsabilidade. Vamos supor que o cidadão brasileiro julgasse crimes políticos no júri. Ele ia tomar conhecimento do que existe dentro da administração, ele ia ter mais responsabilidade. E quando teve a Guerra dos 100 Anos, os ingleses levavam vantagem sobre os franceses. E um determinado comentarista diz, ora, essa participação no júri, porque o júri, a partir de 1215, na Inglaterra, tinha a participação de 12 homens, porque antes tinham as ordalhas, aqueles juízes cabalísticos. Dizer assim, ora, se você for inocente, você vai passar nesse fogo queimando, e se você for inocente, vai ter uma intervenção divina. Isso era uma superstição, uma coisa cabalística. Aí eles reuniram 12 homens de consenso da comunidade para dizerem o direito. Mas a participação do inglês nas decisões políticas de seu país, participando de um júri, votando no legislativo, fez com que a sociedade se organizasse. Então, Renato Janine Ribeiro mostra como o júri foi importante para o desenvolvimento geral. Então, o júri, responsabilidade. O poder não é só de cima para baixo, é de baixo para cima. Se o cidadão participa, ele se sente responsável, ele vê como a justiça funciona, quais são as dificuldades. Então, é uma participação cidadã, tem um aspecto político muito grande, por isso que eu defendo sempre a instituição do Tribunal do Júri. E como é que é feita a escolha desses jurados? As pessoas estão numa lista disponível ou ela é feita uma seleção com base no extrato daquele, digamos assim, da situação do réu também que está em julgamento?
O júri ele tem que compor de uma maneira adequada e equânime a representação da sociedade. Hoje, manda-se ofícios para as instituições para que elas possam indicar pessoas que queiram participar do tribunal do júri. Eu noto que há uma compreensão boa, que os jurados que participam no júri hoje, eles são jurados que eles têm condição de entender. Porque o processo penal, ele tem a parte processual, a parte legal, mas ele é, sobretudo, sobre fatos. Então, veja, um ser humano matou outro, como é que ele vai provar que ele matou ou não? Ele vai invocar um álibi, dizer que não estava no lugar? Como é que essa prova vai ser descortinada? Então, o cidadão ele tem condição e a responsabilidade do jurado não é de aplicar pena ou de ver questões processuais relativas à organização do júri. Não, essa parte é do juiz-presidente, de acordo com o que prevê o artigo 497 do Código de Processo Penal. Mas o jurado ele vai dizer, foi ele que matou? Tem essa imputação? Ele é responsável? Ele alega uma tese de legítima defesa, aquilo é ou não razoável. Então, ele vai dizer sobre os fatos. Então, essa compreensão, essa possibilidade, o cidadão tem plenamente condição de o fazer. E o júri... Não é necessário conhecer de direito, das leis, até mesmo dos autos do processo para tomar uma decisão, fica-se ali à disposição dos discursos que são apresentados, tanto da acusação como da defesa? Os autos, veja, quando o jurado ele entra na sessão do júri, ele vai ler um relatório sumário que é apresentado antes de começar a sessão, as oitivas das testemunhas, os debates. Por isso que é importante a parte oral. A parte oral é o que vai ser apresentado pelas partes, pelo Ministério Público, usualmente, às vezes tem um assistente de acusação, normalmente não tem, e pelo advogado de defesa. Então, essa apresentação dos fatos, ou as testemunhas, pode-se ter uma instrução em plenário, a apresentação das provas, a forma como vai se discorrer sobre essa sustentação é que vai dar o convencimento ao jurado. Por isso que eu digo que é tão fundamental saber transmitir esse conhecimento. A retórica é um instrumento que ordena a exposição. Ela vai dizer como isso é feito. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, que é um ótimo argumentador, ele era, até Fernando Pessoa dizia que ele era o príncipe da língua portuguesa. Veja, ele estudava 3 horas retórica por dia, porque ele precisava estruturar a forma da sua exposição. Os seus argumentos eram muito convincentes, mas aqui ele tinha uma técnica por trás para poder embasar aquilo que ele dizia. Agora, essa técnica da retórica, doutor Vinícius, ela não pode ficar dissociada do direito, das leis também não. Não basta ser apenas um discurso eloquente para convencer e seduzir o jurado. Veja bem, olha, a retórica não é um discurso eloquente. A retórica é o quê? É uma disposição entre meios e fins. Qual que é a maneira adequada de eu convencer determinado corpo de júri? Quais são os conhecimentos que eu tenho que ter? Eu tenho que compreender a sociologia brasileira. Por que determinados argumentos pegam aqui e não pegam, por exemplo, nos Estados Unidos? Por que eu vou dizer quando eu aplicar a lei? Mas quais são as injunções que enfraquecem o sentido geral de lei? Será que a população entende que a lei é algo boa para ela? Ou ela entende que ela é feita de determinada maneira para as elites e não para a população? Veja que uma história ela vai dar um substrato a uma condição que eu tenho que compreender. Entender o auditório, saber quais são as suas características. A retórica é uma técnica de exposição. Se nós formos, olha, retomarmos a Grécia Antiga, porque a Grécia foi onde nasceu a filosofia. Tales de Mileto é considerado o primeiro dos filósofos, porque ele busca explicações imanentes aos fatos e não explicações transcendentes. E depois vai se desenvolver entre os retóricos, entre Platão, as concepções de retórica. Como é que o raciocínio se estrutura? Nós temos uma obra fundamental que é de Aristóteles. Então, Aristóteles vai dizer, ora, a retórica ela não é moral ou imoral, ela é um instrumento que deve ser bem utilizada, porque num raciocínio, eu preciso expor esse raciocínio. E a ordem dos fatores, às vezes, altera o produto. Como é que eu vou expor esse raciocínio ao jurado? Se fosse a um juiz togado, da mesma maneira, eu preciso ter uma coerência de exposição, eu preciso saber como é que eu vou trabalhar determinada prova, como é que eu vou trabalhar os fatos. Então, a retórica vai dar a estruturação, o que é um proêmio, o que é um início, o que é uma introdução, como é que ela deve ser feita, como é que se desenvolve a parte das provas, a parte... Porque a retórica, ela predomina nos discursos do júri. Porque o que nós temos no júri é um embate entre ideias, e tem que ser assim. Porque se ele não for defendido com denodo, o julgamento, inclusive, pode ser anulado pelo juiz.
Sim, nesse caso aí, o senhor falou de um ponto importante sobre a questão do caráter e a formação de um povo. Isso influencia no julgamento, quer dizer, uma tese que pode ser bem sucedida para o brasileiro, talvez não tenha a mesma influência para um norte-americano. Veja, no meu livro, eu faço até uma distinção dizendo como seria diferente se um expositor falar aqui ou falar nos Estados Unidos. Eu digo quanto a um tema, por exemplo, básico. Deve-se falar de uma maneira mais direta ou de uma maneira mais ornada? Às vezes se fala no Brasil que antigamente o discurso era mais ornado e ele se tornou mais simples. Eu digo que não. Por que eu digo que não? O que modificou, olha, foi a chamada fala pública. O que é a fala pública? É a fala dos agentes políticos. Se nós imaginarmos um político no final do século XIX, no final do século XX, ele vai ter que falar em grandes palanques. Então, ele vai ter que ter uma voz audível, uma voz boa, alta, para que ele possa ser ouvido devidamente pelas pessoas. Quando houve a depressão nos Estados Unidos, em 1929, Roosevelt vai assumir a presidência dos Estados Unidos. E ele começa a fazer um programa de rádio. E a fala no rádio, veja, o que houve aí, uma modificação. Antes, o político fala no palanque, precisa ter uma voz forte, audível, altissonante. Quando ele passa para o rádio, ele tem que ter uma voz como se fosse ao pé do ouvido. Então, ele tinha um programa de rádio para que ele pudesse falar às pessoas e como se fosse dar uma esperança. Olha que ele tem que mudar o seu tom de voz, inclusive a forma de mensagem, porque houve uma modificação nessa estrutura. Eu relato que, em 1960, teve um debate nos Estados Unidos emblemático entre Nixon e Kennedy. Quem acompanhou os debates pelas rádios achou que Nixon venceu, porque Nixon era mais incisivo, ele falava, ele bradava mais. As pessoas que acompanharam o debate pela televisão entenderam que Kennedy ganhou porque ele falava sem inflexão de voz. Ele estava falando para um novo veículo que é a televisão. Nixon não compreendeu isso no momento, mas Kennedy compreendeu. E era o primeiro debate televisionado. Eu fui fazer uma sessão do júri em Congonhas, que o advogado chegou de Belo Horizonte, ele colocou um data show, aquilo falhava a todo momento, e as pessoas perderam a apreensão. Então, eu digo, o que mudou na história da fala pública, os novos mecanismos tecnológicos vão modificando as formas de exposição dos agentes. Hoje, inclusive, a internet é diferente da fala na televisão. Alguns políticos que tinham familiaridade, facilidade com aquilo, vão ter alguma dificuldade para migrar para essas novas formas de comunicação que exigem até novos conteúdos. Agora, o júri é o mesmo. O júri é um tablado. Um ator de teatro ele tem que falar com mais energia, com mais carga. Se ele chora, ele tem que mostrar. Um ator de televisão, não. A câmera vai ao seu olho, coloca-se uma música mais melodiosa. Veja que a forma, o local em que você está explanando, as condições que são postas ali, modificam bastante. Então, eu digo, ora, no júri brasileiro, não houve essa modificação. E eu disse mais ainda no meu livro. Ora. Eu disse, ora, no Brasil se lê pouco. Não é como a França, que tem um nível de leitura maior. Então, as pessoas, elas gostam de quem fala bonito. Então, se alguém disser bonito no tribunal do júri, ele vai ter uma receptividade pelas condições que são postas aqui. Nos Estados Unidos é diferente. Por quê? Porque lá existe uma espécie de anti-intelectualismo na formação do povo americano. Então, eu poderia dizer que um traço, por exemplo, quem vai dizer aqui, precisa falar de uma maneira mais carregada, mais bonita. Não que isso seja um critério obrigatório, mas isso é conforme a nossa orientação sociológica. Enquanto que nos Estados Unidos, devido ao anti-intelectualismo, eles já vão direto nos fatos. Nós tivemos uma ascendência portuguesa, uma influência francesa, nós somos mais prolixos. Então, veja como as conformações sociais, como a disposição, o júri é um tablado, se fosse diferente, isso diminuiria o seu ímpeto, isso afetaria a forma de transmissão. Então, a retórica, a gente tem que observar de uma maneira multidisciplinar tudo. Porque se eu estou apegado só à lei, eu vou dizer o que a lei disse, eu não vou saber como é que ela se comunica com a sociedade. Não só com o jurado, com os juízes, quais são as pressões que são feitas, quais são as injunções que façam com que as leis modifiquem. Olha a questão das mulheres. Recentemente, legislação de Maria da Penha, agora a lei Henri Borrell, a lei Mariana Ferri, situações que vão modificando a forma de nós visualizarmos isso. Há pouco tempo, a mulher não era defendida diretamente.
Você tinha os crimes contra os costumes no Código Penal. Os crimes contra os costumes é o quê? Sedução rápida. A mulher é defendida enquanto integrante de uma família. Hoje não, ela passa a ter voz. Então, isso são injunções sociais. Então, a lei tem que ser compreendida, tem que ser dialogada com a retórica, com a cultura geral, com a psicologia, com a história, que é fundamental. Se nós não conhecermos a nossa história, nós vamos ter limitações no tribunal do júri ou no direito como um todo. Só falou de injunções sociais, mas nós temos também situações em que hoje a sociedade, parte dela, cobra leis mais duras, critica muito a impunidade, uma cultura punitivista que domina um certo setor, um certo segmento da sociedade. Isso pode influenciar, levar ao jurado a não inocentar uma pessoa que, por vezes, talvez tivesse condições de ser absolvida. Olha, eu acho que, normalmente, no tribunal do júri, o jurado ele vai ficar atento às provas. É muito mais fácil, porque a missão do promotor é qual? Tem 4 estágios. O jurado chega, toma conhecimento sobre o que está acontecendo. Depois ele faz um juízo de dúvida. Depois ele faz um juízo de probabilidade, para no final chegar a um juízo de certeza. O Ministério Público tem que escalar esses 4 degraus. A defesa não. Ela tem que colocar, entre aspas, o vermezinho da dúvida. Ela não tem que provar que o réu é inocente. Se ela disser, ora, houve uma falha, ela usualmente vai dizer, a investigação não foi bem feita, poderia ter sido feito isso ou aquilo, às vezes até com falsas incompletudes que não existem nos autos. Eu acredito que, a princípio, essas questões de punir mais ou menos, veja, olha, essa questão não é só voltada ao tribunal do júri. O que nós temos no direito, basicamente? Correntes que pensam de forma diferente. Existem as chamadas câmaras nos tribunais ou nos tribunais superiores, que são chamadas de garantistas, aquelas que são lei e ordem. Então, existe essa distinção no próprio corpo da formação jurídica especializada entre aqueles autores, entre aspas, que veem mais numa visão de que a impunidade causa mal, do que aqueles que entendem que devem ser mais garantistas, que devem pensar que o crime é uma injunção social, existe uma corresponsabilidade. Existe uma culpa da sociedade que, se levada ao extremo, vai infantilizar as pessoas. Todo mundo sabe que não deve matar o outro e, se matar, deve assumir a sua responsabilidade. Veja que essa maneira dicotômica de ver a vida, ela está presente em vários ramos. Na política tem as correntes socialistas, as correntes de direita. Então, veja, existe essa distinção. Na economia, aqueles que são monetaristas, aqueles que não, que acham que se deve gastar, que são keynesianos. Veja que essa distinção, essa forma dual de ver, de saber qual que é a solução, ela não está só no corpo do júri. Claro que o jurado também é influenciado. Veja um jurado que mora em São Paulo. Ele é acossado pela violência a todo momento. Então, ele sabe dos riscos da impunidade, porque a violência causa males. E a impunidade, se comprovado que o réu efetivamente matou, ele tem que ser condenado. Porque aquilo, se não ocorrer, é um incentivo, infelizmente, à criminalidade. Enfraquece a aplicação da lei, a lei tem que ser aplicada. Então, a gente sabe que o júri cuida do que é mais sagrado, que é a vida humana. E essa é uma responsabilidade do jurado. E há divergências também no campo dos juristas, né, do direito, aí, porque há os críticos, né, de que o jogo é jogado e comparam, às vezes, o tribunal a um teatro, a um circo. É uma crítica injusta? Muito injusta. É uma crítica, eu vou dizer, elitista. Por que o povo não pode participar da distribuição de justiça? Nós temos 3 funções desde Montesquieu: a função executiva, a função legislativa, a função judiciária. Veja que o judiciário brasileiro, eu não estou dizendo que eu acho que aqui deveria ser, acho que nós não temos as condições ainda. Mas, se nós formos aos Estados Unidos, nós vamos ver que tem campanhas para promotores, para chefe de polícia, que é o delegado, para juiz, ou para uma série de outros cargos. Então, a população vota nas pessoas. Eles participam de uma função soberana, que é a função de distribuir justiça, dar a cada um aquilo que é seu. Lincoln dizia que o cidadão americano é, sobretudo, eleitor e jurado. Quase todos já participaram de um júri. Então, olha a democracia americana, como ela é forte, como ela é enraizada, como ela permite a participação das pessoas. Quando Bill Clinton foi acusado de ter cometido perjúrio, porque naquela questão com Mônica Lewinsky, que teve aquele envolvimento e tudo, ele disse que não tinha feito sexo.
Depois ele quis se explicar que ele não tinha feito sexo oral. Veja que é uma situação que foi levada. Foi formado um grande júri. O que é o grande júri? É para saber se existe legitimidade ou não na investigação. Se passasse do grande júri, ia para o pequeno júri. E Clinton foi julgado por quem? Pelo cidadão comum, porque nos Estados Unidos não existe prerrogativa de foro. Todos são considerados iguais perante a lei. Existe um igualitarismo que fundamenta a sociedade. Então, é importante que o povo participe. E no júri brasileiro, é um órgão plenamente inserido na democracia. As pessoas participam, os jurados gostam de participar, eles têm o fórum, com os juízes, com os advogados, com os promotores, com os serventuários. Isso dá uma responsabilidade a eles de também participarem da sociedade via participação no Poder Judiciário. Então, eu acho injusta a enésima potência essa observação de que o júri não se justifica. Acho que o júri deve, inclusive, a competência pétrea na Constituição é para julgar os crimes dolosos contra a vida, mas deveria aumentar essa responsabilidade para latrocínio e para crimes políticos, fundamentalmente, para que a sociedade pudesse, como o exemplo que foi falado por Renato Janine Ribeiro, houve um avanço na Inglaterra. Porque, veja bem, nós vamos avançar se as coisas vierem de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, na Inglaterra, quando o cidadão começou a entender quais eram os mecanismos da administração pública, participar, ser ativo, ter voz importante, aquilo melhorou. Então, se o povo toma a si a responsabilidade de participar, isso melhora uma democracia. Não é só é de baixo para cima. Sim. Apesar dessa desconfiança, dessa crítica à retórica, a gente pode também comparar aqui boas sustentações, comparar com aulas em uma faculdade de direito, não é mesmo? Claro, a retórica é um instrumento que vai disciplinar. Agora, ela tem que ser preenchida por conhecimento. Se eu falo ao júri, qual a minha capacidade de persuasão de conhecimento? Eu vou falar sobre os fatos, eu tenho que demonstrar, eu tenho que trazer conhecimentos históricos, filosóficos, que vão enriquecer a explanação. É fundamental, porque senão eu vou ficar muito restrito à lei. O que a lei representa? O que é a lei? Se eu for voltar a Montesquieu, no conceito geral, olha, a lei Montesquieu é uma relação necessária que resulta da natureza das coisas. Aqui não faz distinção entre lei jurídica e lei geral, lei, inclusive físicas. Então, como é que eu vou entender o que é a lei? É uma manifestação de poder, é uma manifestação relacional entre os poderes e a comunidade, porque ela sempre se modifica. Nós temos sempre injunções para modificar, propostas de novo Código de Processo Penal, modificações na lei penal, na lei civil. Então, quais são as injunções que levam a isso? Como é que nós vamos entender o papel devido da vítima? Como é que nós vamos fazer com que a lei espelhe? E no Brasil, nós temos até uma preocupação messiânica que a lei resolve. A lei não resolve. Nós temos boas leis. O que precisam é elas serem aplicadas. E o Capistrano de Abreu, que era um grande historiador, dizia, o Brasil só precisa de uma nova lei, que diga no artigo 1º, a partir de hoje, todas as leis vão ser obedecidas. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Então, interessante. Doutor Vinícius, o senhor que visita sempre a história aí, faz seus estudos, como é que era antes da instituição do Tribunal de Júri? Como é que se decidiam os julgamentos? Como é que eram feitos? O senhor falou da questão medieval, da crítica que havia aí, é uma questão até inspiração divina, né? Veja, na Grécia Antiga, começou-se com as questões dos júris. Quer dizer, um júri embrionário ainda, o que você tinha uma democracia direta em algumas cidades-estado lá, né? Quer dizer, não existia a Grécia como instituição ainda de país, de nação, mas existiam as cidades Atenas, Esparta, então as pessoas participavam na democracia direta. Então a participação era bastante intensa, não era só nos júris, era na elaboração das leis, na administração. Isso custava realmente muito tempo e muito empenho do cidadão. Quando teve o final da Idade Antiga, que foi uma idade muito gloriosa, nós tivemos a Idade Média, que tem também as suas particularidades positivas, mas houve realmente uma situação chamada até de noite de 1000 anos. Então, na Idade Média, tinham as ordalhas. O que eram as ordalhas? Era um juízo de Deus. Então, se dizia, ora, se alguém é inocente, vão provar que ele seja inocente. Ele vai passar numa fogueira. Se ele for inocente, Deus vai intervir. Então, Deus intervindo vai permitir que ele passe numa fogueira sem ser queimado. Claro que isso era cabalístico, isso não tinha
lógica. Então, na Inglaterra, se viu que não podia ser dessa maneira e começou-se a chamar 12 cidadãos de bem. Veja que o júri americano, diferente do júri brasileiro, ele julga num colegiado, usualmente, de 12 jurados. Lá, cada estado tem as suas conformações peculiares, normalmente por consenso. Então, esses jurados vão reunir, vão debater e vão entregar o resultado de culpado ou não culpado ao juiz. Tem até aquele ótimo filme, 12 Homens e uma Sentença, que vai mostrar quais são os embates existentes entre os componentes do júri. Mas essa mudança veio na Inglaterra. Depois ela foi adotada por quase todos os países. Vários países ainda têm sessões do Tribunal do Júri, alguns com algumas particularidades do escabinado. Por isso, Ório, que eu acho que essa observação de Tocqueville é genial. Porque Tocqueville diz, ora, ele é francês. Enquanto francês, ele tem uma carga aristocrática. A França, muito diferente dos Estados Unidos, nesse aspecto peculiar. Então, na Europa, existe uma certa tendência de se adotarem os escabinados. Às vezes tem o escabinado francês, que são 9 jurados e 3 juízes togados, como o escabinado alemão, que às vezes são 2 para 1, ou de 3 para 2, de acordo com os crimes que são julgados. Mas nos Estados Unidos não existe qualquer tendência de mudança. Até porque os americanos se consideram o povo eleito, eles têm aquela chamada teoria da revelação manifesta, que eles são o povo que vão guiar o mundo, então eles não são facilmente influenciáveis. Até pelo contrário, são bastante fechados nas suas próprias redomas ali. Você vê que o esporte norte-americano tem a NBA, tem os campeonatos reservados. No Brasil, nós temos uma tendência, um colonialismo intelectual muito grande ainda. Tudo que vai na Europa, a gente quer muito ficar aqui. Então, existe uma... Até o ministro Fux, né, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, falou, ó, no Brasil existe uma verdadeira orgia legislativa. É lei toda hora sendo votada. Não são as leis que vão mudar a realidade. É a capacidade de aplicação das leis. Agora, no Tribunal do Júri, veja a formação de um promotor de justiça. Ele tem uma alta responsabilidade. Ele vai combater a prática do homicídio perante a sociedade, para que haja paz na sociedade. Então, eu acredito que precisa haver uma preparação nas faculdades para isso, para os advogados, promotores. A retórica, olha, ela era ensinada nas escolas até o século XIX. Ela foi substituída pelas letras clássicas. Então, nós deixamos para trás um mecanismo fundamental. Tudo é retórica, tudo é convencimento. Nós estamos aqui dialogando. Nós estamos trocando argumentos. Quando eu estou em casa, eu tenho que argumentar. Quando eu estou no trabalho, eu tenho que argumentar. Então, a arte de argumentar, de posicionar, de mostrar o que é melhor ou não, de mostrar que determinado conceito é mais razoável do que o outro, supera o outro, é uma técnica que está inerente à nossa vida. Nós somos seres que falam. Hoje não tem a questão do poder de fala, lugar de fala. Quais são os lugares de fala que nós temos? Então, é a razão, é a explanação, Sim. tudo. O primeiro passo dessa técnica me parece ser ganhar a confiança aí dos jurados, né? A linguagem, como o senhor disse o tempo todo, que é uma linguagem oral, mas é importante também a linguagem corporal, a emoção, isso ajuda na hora da defesa da sua tese? Ajuda muito, porque, veja, o corpo fala, a nossa expressão. Por exemplo, eu estava participando de uma sessão do júri ontem, com a condenação do réu lá em Congonhas. Aí eu comentava, falei assim, olha, eu volto na réplica. Quando eu estou vendo a votação, eu às vezes gesticulo. Quando a juíza fala, ó, se votar de acordo com o Ministério Público, vote sim. Quer dizer, você está passando demonstração ao jurado que você se importa com aquilo. Às vezes, se eu participo de um júri, não que tenha que se voltar em réplica necessariamente ou não, nós vamos ver isso no conjunto da obra, na hora. Mas se eu mostro que eu tenho empenho, esse empenho, ele se transmite para as outras pessoas. Mostra que eu estou ali e que eu quero aquele resultado, que eu considero aquele resultado importante. A gesticulação é fundamental. Agora, veja, olha, nós estamos numa entrevista aqui. Você é um repórter, está fazendo a entrevista. Numa câmara de televisão, a gesticulação atrapalha, ela polui, de certa forma, a imagem. Por quê? Porque nós falamos para uma câmara. Agora, quando eu falo num tablado direto, é como um ator de teatro no bom sentido. Quando eu falo num tablado, a gesticulação ela é muito forte. Tem até, eu até menciono essa parte no meu livro, uma parte muito interessante.
na obra O Grande Sertão Veredas, em que tem o julgamento de Zé Bebelo. Zé Bebelo ia ser julgado, eles prenderam lá e tal, e na época o líder do bando era Joca Ramiro. Riobaldo ainda estava sob a liderança de Joca Ramiro. E Zé Bebelo vai falar, quando ele estava com as mãos presas, ele fala, solta minhas mãos, solta minhas mãos, solta minhas mãos. Por quê? Ele precisava falar com as mãos também. Ele precisava falar com o corpo. Se ele tivesse com as mãos apiadas, como ele diz ali, ele não conseguiria expressar o seu pensamento. Claro que o corpo fala. E o corpo, às vezes, trai as pessoas. Você está dizendo algo, às vezes alguém vai mentir com a expressão, com o modo, aquilo não gera uma confiança. É um combo, é um pacote que vai junto. Expressão, corpo, conteúdo, isso tudo é importante no tribunal do júri. E o que é mais importante é que o profissional ele tem que ter conhecimentos multidisciplinares. Essa visão para trabalhar no direito hoje, conhecendo só a dicção da lei, eu acho que é uma limitação muito grande. Nós precisamos entender uma sociedade que se movimenta muito rápido hoje, olha. Porque se nós olharmos, por exemplo, na minha infância, anos 80, anos 90, era um tipo de velocidade. Hoje a linguagem com as redes sociais é tudo muito rápido, então as injunções, as mudanças, as programações, a capacidade de um fato que ocorre nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, chegar online imediatamente para as pessoas, aqui tem uma influência. Olha o caso do julgamento de George Floyd, um julgamento emblemático nos Estados Unidos que trouxe à tona um assunto fundamental que deve ser avançado. Então, as coisas elas ocorrem de uma velocidade. Então, nós temos que entender a sociedade, as interações de poder existentes, a compreensão da literatura. O ser humano é o quê? Quem vai ser julgado pelo direito? Não só no direito, é o ser humano. Então, se eu entendo o ser humano, se eu entendo as suas mazelas, se eu entendo o que ele pensa, quais são as suas performances, então eu vou compreender isso com a filosofia, com a literatura, com a antropologia, e depois eu vou entender o fenômeno jurídico, a lei, de uma maneira muito mais integrada, muito mais holística, muito mais profunda e com melhor possibilidade de acerto. E essa relação do senhor com a literatura e o direito, como é que é essa convergência de saberes? Não é que uma coisa influencia e ajuda a outra? Eu, desde criança, eu leio muito. Tem até um livro do Rui Castro, que eu acho que é um título que diz muito sobre mim, que diz O Leitor Apaixonado. Então, eu sempre fui um leitor apaixonado, desde criança, com meu pai, lendo. Então, estou sempre com os livros. Então, aquilo é um prazer muito grande. Então, quando eu comecei a escrever sobre retórica, e a primeira ideia foi através desse livro de Tocqueville, e eu fiz um artigo para a associação, tinha uma revista da Associação Jurídica em 2015, dizendo o júri uma instituição eminentemente política. Eu abordava de acordo com esse aspecto de Tocqueville. Depois eu fiz um artigo, O Júri e a Retórica. E depois eu vi que essas observações elas podiam ser colocadas de uma maneira mais geral num livro. Então, veio essas observações. A literatura é algo que faz parte da minha vida, eu sempre li, gostei de ler, então eu sempre busco essas inspirações. Eu, por exemplo, tenho alguns vídeos sobre alguns autores, eu até publiquei no meu canal do YouTube, Dostoiévski, Camus, então a forma como eles enxergaram também, a lógica. Por exemplo, uma obra fundamental que é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, que é o meu autor predileto. Ele tem quase 200 páginas falando sobre um júri. Eu acho que é o que há de mais profundo que já foi escrito sobre o júri em qualquer época. Uma abordagem realmente fundamental. Dostoiévski é um autor que me influencia enormemente, não só quanto aos aspectos judiciários, porque ele tinha interesse muito grande e vários dos seus livros têm crimes e reflexões acerca do crime, mas também da sua visão sobre Deus, sobre religião. Então, é um autor que é bastante paradigmático para mim. Então, outros autores também, Freud, a gente vai entendendo. Quanto mais a gente tem uma capacidade de olhar de uma maneira mais para cima, de uma maneira mais holística, nós vamos entender que a lei cuida de quê? De relações humanas. As relações humanas cuidam do quê? Do homem, do ser humano, na sua forma plural. E se eu entender esse ser humano de uma maneira mais profunda, de uma maneira que vá além da ação imediata, de buscar quais são os elementos subjetivos, quais são as interações, eu vou ter condições de atuar na área jurídica de uma maneira mais profunda, mais incisiva, melhor.
E que outras, vamos dizer agora de filmes que você poderia indicar para a nossa audiência também, que sugerem a discussão e o trabalho, exibe o trabalho do Tribunal de Júri? Olha, filmes, eu sou até bastante exigente quanto a isso. Não são tantos os filmes. Às vezes tem muitos filmes que passam de júris ou de livros que se escrevem sobre o assunto, mas poucos que abordam de uma maneira realmente profunda. Tem um livro, aliás, tem um filme emblemático, Doze Homens e uma Sentença, que é uma obra que deve ser vista pelas pessoas que militam na área do tribunal do júri. Tem também um filme de 1959, esse filme eu achei muito interessante, chama-se Estranha Compulsão. Esse filme foi dirigido e estrelado por Orson Welles, que é um dos grandes cineastas de todos os tempos, né? O autor de Cidadão Kane também. Então, ele vai falar de um caso que ocorreu nos Estados Unidos, na Chicago dos anos 20, em que dois rapazes matam uma outra pessoa pelo prazer de vivenciarem grandes emoções. Esses rapazes falavam que eles estavam sendo influenciados pela filosofia do super-homem de Nietzsche e que eles seriam uma nova espécie de Raskolnikov, que é o personagem de Crime e Castigo. E os pais, eles ficam sabendo que eles precisam contratar o advogado mais famoso dos Estados Unidos de todos os tempos, que é Clarence Darrow. E nesse filme existe um monólogo de quase 8 minutos, uma fala que retrata fielmente o que o grande advogado americano diz nessa sessão do Tribunal do Júri. Então, acho que é um filme que traz um aspecto... Orson Welles é um ícone do cinema, né? Um dos grandes diretores, nessas enquetes que se faz para dizer quais são os maiores filmes de todos os tempos, sempre, às vezes aparece até na primeira colocação, ou quando não na primeira, nas primeiras, Cidadão Kane, né? Uma obra fundamental da história do cinema. Então, eu acho esse filme bem interessante, um filme, As Duas Faces de um Crime também, que é um livro, que é um filme recente, de 1909, dos anos 90. É um filme também que eu achei bem feito, assim, bem trabalhado quanto a esses aspectos, mas o que me vem à mente agora são esses filmes, e esse filme, que não é tão falado, mas, aliás, esses dias também eu assisti outro filme também, muito interessante sobre o Tribunal do Júri, que é O Vento Será Sua Herança. O que significa isso? É um filme que trata de um júri que ocorreu nos Estados Unidos, chamado o Júri do Macaco. Veja que questão interessante. Um professor foi preso porque ele ensinava a teoria da evolução. E no Estado dizia que não poderia se ensinar a teoria da evolução. É a questão do criacionismo. E também houve a participação de Clarence Darrow, que é esse grande advogado norte-americano. Então, nesse filme se discute essa abordagem, essa questão se poderia ou não de algo real que ocorreu nos Estados Unidos. A gente até poderia pensar que hoje parece algo incabível, mas lá existiu um professor preso porque ele ensinava na aula de biologia o darwinismo. E essa discussão, religião, darwinismo, ciência, foi para o Tribunal do Júri e teve um desenlace bastante interessante. Esse é um filme também que eu recomendo, porque ele trata de um assunto muito rico e com abordagem muito bem realizada. Muito bem, boas indicações, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o promotor Vinícius Alcântara Galvão, falamos aí sobre o seu livro, O Júri e Sua Retórica, e as controvérsias envolvendo a retórica, os discursos, a linguagem oral, a linguagem corporal. Doutor Vinícius, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e conversar com o senhor no Conexão AMMP. Muito obrigado. Olha, e só para finalizar, dizer que essa é a terceira edição do livro, essa é a primeira que você mostrou, houve uma mudança da capa, editora também, editora 7 autores. As pessoas que quiserem adquirir o meu livro podem entrar no meu Instagram, @Vinícius Alcântara Galvão, lá já tem um link direto, aí podem comprar pela internet. Também, se quiserem comprar por outros sites de busca, é só bater o nome no Google, O Júri e Sua Retórica, Vinícius Alcântara Galvão, que vão aparecer alguns sites de venda. Esse livro também está sendo vendido na livraria Entre Autores, próxima ao Fórum Lafayette, e também no Pátio Savassi, na livraria Leitura do Pátio Savassi. As pessoas que quiserem, no livro, obviamente, eu tenho mais tempo e espaço, e o livro é o veículo adequado para que a gente possa aprofundar nos temas.
Eu busquei aprofundar aqui, mostrar retóricas e situações sempre práticas do tribunal do júri, mostrando como eu trabalhei essas questões e a forma que eu visualizo a lógica discursiva de grandes autores, de grandes tribunos ao longo da história do júri, tanto brasileiro quanto do júri mundial. E fica aqui a indicação se as pessoas quiserem adquirir o meu livro, O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso. Muito bem. E a você que nos acompanhou pode ver e rever essa entrevista no canal da MP no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada.